Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. No Comunicação SA de hoje, vamos falar sobre o peso que representa a soma de forças para atuar de forma competitiva e eficaz no mercado brasileiro da comunicação, bem como da importância de processos de expansão internacional das agências para atender cada vez mais e melhor a um mercado diversificado, exigente e sofisticado, como o do consumidor de serviços e estratégias de comunicação. Para essa conversa de hoje, eu recebo o Ciro Dias Reis, fundador e CEO da IC, Imagem Corporativa. Ciro, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e ter aceitado o convite nesta edição do Comunicação SA. Obrigado pelo convite, Marco. Ciro, a sua agência prestes a completar um quarto de século. Está com 24 anos agora a Imagem Corporativa. Há muito é reconhecida como uma das mais importantes do país, dona de um portfólio diversificado e criativo. Recentemente, vocês anunciaram a associação com duas outras empresas, Pepita Digital e Stack Tecnologias. A primeira, ela se define como um laboratório de conteúdo focado em experiências digitais imersivas, e a segunda, uma empresa focada no processamento e análise de dados. De certa forma, essas duas atividades já estavam embarcadas no seu pacote de produtos, Ciro. Então, o que você busca com essa associação que me parece mais efetiva e mais estruturada? A gente sabe que o mercado, a indústria de PR, ela se sofistica muito rapidamente, né? As demandas que as agências precisam atender, elas são cada vez mais altas, né? Então, nós trabalhamos basicamente com grandes empresas nacionais e internacionais. Então, a gente tem que acompanhar, o setor tem que acompanhar, né, na verdade, essas tendências. As empresas, os clientes querem cada vez mais que os seus parceiros de negócio na área de comunicação, como nós, que a gente atue cada vez mais como o chamado, que os americanos chamam de one-stop shop, né? Quer dizer, você ser um parceiro de negócios que possa prover soluções as mais diferentes em vários campos, não só no PR tradicional, como soluções digitais, como gerenciamento de dados e oferecimento de soluções mais sofisticadas, gamificação, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. Lembrando que o próprio anuário da comunicação corporativa indicou que existem mais de 1.100 agências de comunicação no Brasil, dos mais diversos portos, evidentemente. Então, sempre a pergunta se existem 1.140 agências no Brasil, por que os clientes devem escolher a minha agência e nenhuma outra das 1.139 agências? Então, fazendo uma brincadeira com isso, quer dizer, você precisa se diferenciar e oferecer cada vez mais soluções inteligentes, integradas, em linha com a sofisticação do negócio do cliente. Eu preciso falar a mesma linguagem e ter soluções e ferramentas compatíveis com essa permanente evolução dos clientes. E Ciro, como é que vai funcionar essa parceria entre a Imagem Corporativa, a Pepita Digital e a Stack? Vocês são sócios de um mesmo projeto? Vocês vão participar da mesma identidade? Terá uma identidade comum? Haverá uma fusão de portfólio de clientes? Como é que vai funcionar? Olha, nós estamos construindo, já construímos um novo ecossistema.
Então, esse ecossistema ele integra as atividades dessas empresas, e esse é um primeiro passo, né? No sentido de dar uma melhor, um melhor formato para essa associação de esforços. Então, a gente acha que essa maneira em vez de fazer uma coisa ruidosa, bombástica, é de construir esse ecossistema com muita base, eh, tendo muito clara a responsabilidade de cada um desses parceiros, para dar os passos seguintes, né, que virão certamente. A mesma coisa em relação a um outro ecossistema que nós construímos de agências regionais, que é um outro tema que eu sei que interessa a vocês também, que é uma associação de agências na América Latina e que também parte da mesma premissa. Nós estamos trabalhando de uma maneira integrada, com um padrão de serviços previamente definido, o que nos permite participar de projetos regionais latino-americanos de uma maneira integrada, competitiva e dando a garantia para um cliente internacional de que ele vai ter a mesma qualidade, o mesmo padrão em cada um desses mercados latino-americanos. Falaremos seguramente em mais detalhes sobre esse tema daqui a pouquinho. Mas ainda em relação a essa parceria regional, vamos chamar assim, como é que surgiu o namoro entre essas três marcas, a Imagem Corporativa, a Pepita Digital e a Stack? E quanto tempo levou o processo de associação até que um caminho comum ele fosse estabelecido entre vocês? Tá. Lembrando que a entidade jurídica de cada uma dessas empresas está preservada. Nesse primeiro momento, existe uma integração de operação muito forte, né? Esse é por isso que eu chamei como primeira etapa, né? É, primeiro, vamos falar da Stack, que veio primeiro, digamos assim. É uma empresa de Belo Horizonte, fundada e liderada por dois irmãos muito gabaritados do ponto de vista de tecnologia, de inteligência artificial. São dois jovens, assim, uma nova geração de super especialistas. Então, nós temos trabalhado em projetos conjuntos. O principal deles foi a criação de de um índice em que a gente faz uma análise de imagem e percepção de empresas, marcas, organizações em geral, tanto nas redes sociais como na imprensa tradicional, e além de simplesmente fazer uma fotografia com esses dados apurados por esse sistema sofisticado que usa inteligência artificial, além de simplesmente fazer uma fotografia, a gente desenvolve estratégias a partir disso. Então, digamos, uma empresa X, né, um caso até concreto, né, mas um cliente X que a gente fez um trabalho contínuo dessa visibilidade da empresa, e a gente identificou que onde ela mais ganha uma visibilidade positiva, qualitativa, é quando ela se manifesta sobre os seus temas ambientais, quando ela aborda questões de ESG. Ela é uma empresa com forte atuação nesse segmento, mas faz menos divulgação do que deveria sobre essa questão. Então, o que a gente mostrou? Olha, quanto mais você falar sobre isso, mais pontos você vai ganhar, porque é um ativo seu, é verdadeiro, ele é inquestionável, ele existe, mas você fala menos dele do que poderia e deveria, porque ele alavanca a sua visibilidade, não só nesta dimensão, mas ajuda a mostrar a qualidade e o compromisso do seu produto, do seu serviço no mercado. Então, é uma leitura inteligente e estratégica que foi possível, só foi possível graças à tecnologia da Stack de Belo Horizonte, com a qual nós temos desenvolvido esse trabalho, que pressupõe também envolvimento de estatístico, enfim, é uma operação bem complexa. Então, esse é o primeiro caso. E no caso da Pepita, era uma empresa conhecida por uma
das diretoras da agência, que convidou para participar de um projeto, etc. E eu, conhecendo o fundador, que é o Júlio, eu vi que ele tinha ali uma história muito interessante, que era de, de, de proporcionar soluções de conteúdo de diferentes formas, seja por meio de treinamentos, uh, treinamentos por meio de ferramentas digitais, seja por meio de vídeos com uma narrativa diferenciada, porque ele tem uma formação de cineasta, então a visão dele é diferente, ele não é só um videomaker, né? Tem muito conteúdo. Uh, e também ele é especializado em games, em gamificação. Ele está lançando, inclusive, um game no mercado no segundo semestre. Enfim, então, nós achamos que era um fit perfeito para garantir um passo além, um grande salto para nós em termos de criatividade, de inovação em conteúdos em várias situações, né? Então, Uhum. foram procuras que a gente fez, né? E que levam tempo, você sabe disso, né? Quer dizer, tem muitas empresas de tecnologia no mercado, tem muitas empresas de conteúdo digital no mercado. Por que que a gente vai escolher uma ou outra? Precisa ter uma química, precisa ter uma afinidade de propósitos, de maneira de se trabalhar, e isso está sendo para nós muito efetivo. A gente consegue, com a Pepita, gerar pelo menos uma boa ideia por semana, né? E a gente sabe o que isso é importante, não só para nós, mas principalmente para o cliente, né? Da gente poder ampliar de uma maneira inteligente e estratégica o repertório de soluções para os clientes. Gamificação era uma coisa que nós não fazíamos, né? Nada. E agora nós temos essa capacitação dentro de casa. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Ciro Dias Reis, fundador e CEO da IC Imagem Corporativa, que aqui está para falar sobre as recentes movimentações de associação e parcerias firmadas pela sua agência. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Ciro Dias Reis, fundador e CEO da IC Imagem Corporativa, que aqui está para falar sobre as recentes movimentações de associação e parcerias firmadas localmente pela sua agência, mas também sobre um processo de expansão da IC. O Ciro até adiantou um pouquinho isso no bloco anterior, que passa a agência a integrar uma importante divisão do Pro World Oil. Perdão, Pro World Oil. Ciro, uma coisa me chamou a atenção na sua fala anterior, que quando você fez uma referência à Stark, a sua nova parceira, que está em Minas Gerais. A gente tem notado um crescimento da indústria de inteligência artificial em Minas Gerais. Está mudando o eixo Rio-São Paulo, que antigamente eram tidos como os dois centros de maior desenvolvimento, até São Paulo, com muito mais recurso. Não, na verdade, Belo Horizonte já há alguns anos ganhou relevância na área de tecnologia. Várias grandes empresas têm ali seus labs, a sua área, né, de desenvolvimento de novas soluções. Então, eu diria que a Stack faz parte dessa onda
né, de tecnologia, de vários players relevantes de tecnologia em Minas Gerais. Assim como há outros polos, né, Blumenau, em Santa Catarina, também é um outro polo menor, evidente, mas no Recife também, um outro polo de tecnologia. Então, essa é uma qualidade aí que nós temos no Brasil de termos, digamos, várias regiões onde essa atuação ela é consistente, né? Ciro, eu queria abordar agora um tema que há um ano trouxe você aqui no Comunicação SA quando do lançamento do seu livro Te Vejo na Próxima Pandemia. Eu queria falar um pouco sobre crise, que aliás a gestão de crise é um ponto forte entre os serviços oferecidos pela sua agência. Em que medida a associação com essas novas duas marcas, a Stack e a Pepita, amplia e fortalece a atuação de vocês junto à gestão de crises? Aumenta, né? Porque quando você tem essa capacidade, essa capilaridade, em termos de identificação de dados, de cruzamento de dados, você chega a conclusões de uma maneira muito mais rápida do que se você fizesse isso de uma maneira analógica, né? Então, quanto mais rápido você for em identificar tendências, você pode, por exemplo, é muito comum, se existe uma crise, a empresa, o cliente, ter uma preocupação muito grande. Vamos tentar uma iniciativa, vamos fazer tal coisa. E o mais sensato, na verdade, é tentar jogar um pouco de água na fervura e falar, não, vamos fazer uma análise, né, com base em dados, para ver o quanto que esse tema está ou não escalando. Às vezes ele escala muito rapidamente no primeiro dia e depois ele cai. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão, digamos, preditiva. Você consegue desenhar cenários. Olha, isso daqui cresceu nas primeiras 6 horas, esse assunto, digamos, nas redes sociais, cresceu um pouco mais nas 3 horas subsequentes, mas perdeu velocidade. Então, vamos aguardar até amanhã, não vamos tomar nenhuma decisão até amanhã, porque esse assunto deve perder relevância, né? E a vantagem também da gente trabalhar com ter um número expressivo de ex-jornalistas, né, econômicos, etc., é que a gente está acostumado também a fazer leituras de cenário. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está vendo que um certo movimento ele vai perder relevância, né, um tema de crise, né, então o que a gente vai fazer no momento seguinte com base no que costuma acontecer com empresas imediatamente após o seu momento de pico numa determinada crise. Então, é ter uma visão sistêmica, não só daquela empresa, mas do setor, do cenário econômico e empresarial, né, do país, para poder fornecer uma solução, um quadro de soluções mais consistentes. A pior coisa numa crise é você agir por impulso, né? Ah, meu Deus, aconteceu tal coisa, precisamos, vou botar um anúncio, vou fazer uma postagem. Não, vamos analisar, vamos ver a real extensão desse tema. Às vezes ele não chega a ser uma crise, ele é um tema sensível que não chega a escalar. A definição de crise é quando, de fato, um assunto ganha uma relevância tal que coloca em risco a imagem, a reputação, o negócio, as parcerias de uma determinada organização. Às vezes não chega a ser uma crise, é um tema sensível que pode ser trabalhado de uma maneira muito mais discreta, focada, cirúrgica, né? Mas isso você só consegue ter esse quadro muito claro, ou você consegue ter em melhor condição, se você trabalha com dados, se você tem uma série de análises e varreduras que te permitem chegar a conclusões lógicas e adequadas. Quer dizer, Ciro, se um dia a comunicação ela foi encarada assim de uma forma como algo mais intuitivo, mais emocional, ela é cada vez mais estratégica e mais pragmática, é isso? Exato, porque houve um tempo em que você poderia dizer, olha, baseado na minha experiência,
Eu estou no mercado há 20 anos, mas é na minha experiência, deve acontecer isso. Não se sabe, porque hoje as variáveis são muito mais complexas. Né? 20 anos atrás, você podia dizer, não, a tendência da imprensa, da cobertura da imprensa, da cobertura da sua crise amanhã vai ser essa. Tá, mas a imprensa é uma coisa, as redes sociais são outras, né? Os grupos de WhatsApp da família ou de amigos, outra coisa ainda. Então, a visão ela tem que ser muito mais sistêmica. E você não vai ser com base na sua experiência pessoal que você vai conseguir administrar isso. Você tem que ter, de fato, um grande volume de dados para ter uma solução, um encaminhamento correto. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Ciro Dias Reis, fundador e CEO da IC, Imagem Corporativa, agência que passa a integrar o Latam Squad. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse encontro de hoje. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, que recebe Ciro Dias Reis, fundador e CEO da IC, Imagem Corporativa, que aqui está para falar sobre as recentes movimentações, de associação e parcerias firmadas localmente pela sua agência e também sobre o processo de expansão da IC, que passa a integrar o Latam Squad, uma importante divisão da PROI Worldwide. Ciro, a imagem corporativa já há algum tempo tem uma presença internacional por meio da sua atuação junto à Pro Worldwide, uma rede que congrega, se eu não tiver desatualizado, 86 agências distribuídas por 56 países e reúne algo Já perto. somos, Já já somos somos quantos? 90 agências agora. 90 agências, continuamos em 56 países? Não, já superamos 60 países. Então, são 90 agências distribuídas por 90 países e, claro, 90 agências, 60 países. desculpe, 90 agências e 60 Mais de 60 países. países. Bem, o número de 7 mil funcionários, então, também já não é mais aquele que nós tínhamos, né, Ciro? Deve ter aumentado um pouquinho, né? Aumentou um pouco, sim. A propósito, em Não tenho de cabeça. 2020, em 2022, por conta da sua participação ativa junto à entidade, você, Ciro, foi escolhido para receber o Founders Award daquele ano, de 2022. E foi indicado pela britânica PRCA como destaque pela atuação no ambiente internacional de PR. Quer dizer, você já há algum tempo é um cidadão do mundo. Agora a sua agência passa a integrar o Latam Squad do Pro Worldwide.
Que passo isso representa para o processo de internacionalização da IC e diretamente o seu também, você como uma figura de executivo do setor, sendo que vocês, de certa forma, já estavam nesse cenário? Na verdade, nós falávamos no começo, né? A indústria de PR ela se sofistica, né? Então, em nível global, a gente precisa estar muito conectado com esse cenário de mudanças. Então, o que acontecia é que nós tínhamos, dentro dessa rede PRY Worldwide, que eu presidi de 2020 a 2022, nós tínhamos ali algumas agências da América Latina, mas era um número de apenas três agências da América Latina. Então, nós conseguimos, ao longo desses últimos 2 anos e meio, chegar a sete agências da América Latina, nos principais mercados da América Latina. Então, nós criamos ali como se fosse um subgrupo ao qual nós demos o nome de LATAM Squad. E o Squad, né, por definir muito bem a ideia de um grupo aguerrido que trabalha, né, como diz o significado da palavra, né, que trabalha de forma integrada. Então, é assim que a gente se posiciona. E isso tem gerado muitas vantagens, porque você sabe que no hemisfério norte, quando você fala de América Latina, é muito comum as pessoas terem uma ideia de, né, América Latina é uma coisa só e tal, vocês da América Latina. E, na verdade, a gente sabe que cada país da América Latina tem a sua cultura própria, o seu mercado com condições específicas. Então, o que a gente quis ao lançar o PRY, o LATAM Squad, é mostrar que nós somos sete países, sete agências integradas nas sete principais economias da América Latina, Brasil à frente, evidentemente, e que nós temos padrões previamente acordados de atuação. Ou seja, atenção, partners e clientes do resto do mundo, olhem para a América Latina da maneira como ela deve ser olhada, ou seja, em suas características específicas, de mercados, de condições específicas, mas onde você tem uma solução única, que é o LATAM Squad. São sete agências, e nesse esforço estão envolvidos os fundadores de cada agência, então o cliente tem a melhor solução, digamos assim, por ele ter acesso aos fundadores, aos presidentes de cada uma dessas sete agências da região. Então, nós trabalhamos de uma maneira integrada, temos uma agenda de trabalho pré-definida, encontros, reuniões e formatos de trabalho, né? E isso é resultado até de um MOU, né? Um memorando de entendimento, que obriga cada um dos sete partners a ter um tipo de postura de atividade, ou seja, não é aquela parceria da boca para fora, é um sistema integrado de trabalho entre sete agências da região. Quais os países que estão integrando o Latam Squad? Brasil, México, Argentina, Colômbia, Peru, Chile e Equador. Sendo que também aí temos pessoas específicas, não como agências, mas como coligados, digamos assim, também no Uruguai, Bolívia e Paraguai. Essa é uma rede que compartilha processos ou, eventualmente, ela também pode ser integrada dentro de algum projeto ou dentro de alguma ação específica? Nós compartilhamos projetos, estamos agora, por exemplo, numa concorrência para um grande projeto da União Europeia, que já está terminando, inclusive, esse processo, né? E só foi possível entrar nessa concorrência porque somos agências em diferentes países, que é um projeto da União Europeia que pressupõe uma atuação que vai exigir uma atuação em vários países, né? Então, o fato de nós estarmos aqui na América Latina liderando esse processo do LATAM Squad nos permite garantir que a América Latina está bem atendida, né? E em outras regiões do mundo também tem outras agências dessa mesma rede PRY Worldwide, fazendo parte desse, digamos, desse consórcio por esse possível projeto da União Europeia. Então, ele pressupõe, sim, respondendo a sua pergunta, uma atuação conjunta, uma operação
muitas vezes conjunta, integrada e dentro de certos padrões, sim. Isso, de certa forma, Ciro, permite que o mesmo projeto ele seja adaptado à realidade de cada região, porque a gente está falando aqui, como você mesmo lembrou disso, estamos falando de um continente latino-americano que, embora a grande parte dele fale o idioma espanhol, existem ali suas peculiaridades, inclusive no idioma, né? E quiçá peculiaridades culturais, que talvez algo de cima para baixo não se adaptasse adequadamente. Isso quer dizer, o mesmo projeto ele pode ser adaptado a cada realidade, na medida em que você tem essas agências trabalhando em conjunto? Sim, e é exatamente esse o objetivo. Vou dar um exemplo que aconteceu faz 10 dias. É. Uma empresa americana me procurou e falou: Olha, eu tenho um projeto para Brasil e Argentina. Hum, Eu quero fazer isso na Argentina e isso no Brasil. Aí eu falei: Bom, eu vou falar por Brasil. Esse não é o caminho. O caminho vai ser esse e esse, que é diferente desse que você está propondo, imaginando. E na hum, Argentina, né, a minha colega da Argentina vai poder te dizer o melhor caminho. E ela também falou: olha, essa ideia não funciona na Argentina. Então hum, nós estamos propondo isso, isso e aquilo. Então o cliente viu com muita satisfação, evidentemente. É um uhum, projeto que vai ao ar agora em agosto, né, nos dois países. E então foi muito produtivo, porque ele ouviu, né, de duas agências, coisas que ele veio com um pacote pronto, né, de uma coisa que funciona lá. E nós dois, eu e a minha colega da Argentina, dissemos: isso não funciona no Brasil, isso não funciona na Argentina. E já demos a solução, o encaminhamento para um melhor resultado do que ele espera, né? uhum, Então é exatamente com essa visão crítica de, às vezes, ter que enfrentar, digamos, uma ideia pré-definida do cliente. Muitas vezes a gente tem que enfrentar dessa maneira, com o melhor argumento, claro, né? Com dados, com exemplos, para dizer: olha, a ideia que você está querendo trazer para cá não vai funcionar. uhum. Então, nós podemos fazer para você esse trabalho, atender você, se a gente for por esse caminho. Se não for por esse caminho, não vai funcionar. Você não vai ficar feliz. Nós vamos fazer uma coisa por um caminho que nós não acreditamos, então não vai ser bom para ninguém. Então, o Uhum. nosso trabalho é exatamente esse, com muita, com muita ênfase, com muitos dados, com muita clareza, explicar qual é a melhor solução para cada mercado. Ciro, para muita gente, a internacionalização de uma agência é sinônimo de fusão, de compra ou de venda de uma marca para um grupo internacional. A gente até vê isso com uma certa frequência, né, no nosso mercado. Agora, para você, internacionalização de uma agência, ela passa necessariamente por um processo de fusão ou aquisição? Definitivamente não. Hum, Porque se você souber posicionar a sua marca, a sua empresa, como uma marca que conhece muito bem o seu mercado e quer continuar independente, essa é a sua trajetória, essa tem sido a minha trajetória até aqui. Isso é o que permite você ter uma liberdade de ação. Se você está num grupo maior, global, multinacional, é mais difícil. Por isso que o meu caminho sempre foi de parcerias, de atuação coligada com outras empresas que fazem sentido de forma complementar ao que eu faço. Então, esse tem sido o nosso caminho. E isso que tem nos permitido iniciativas para nós são muito importantes, como um evento que nós fizemos, European Day, em Bruxelas, há cerca de 2 meses, para discutir a questão do acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Tive 14 especialistas de 5 países em Bruxelas. E por que fizemos em Bruxelas? Porque é lá que o processo de ratificação do acordo de livre comércio Brasil-Mercosul vai ocorrer. Primeiro no Conselho Europeu, depois no Parlamento Europeu, para esse acordo entrar em vigor. Então, é esta independência, digamos, o fato de não estarmos ligados a nenhuma rede global, que nos permite tomar decisões que a gente acredita que são muito específicas e adequadas para aquele momento, como essa iniciativa, como a iniciativa de estarmos na COP30 agora no final do ano, vamos uhum, estar presentes, temos uma pessoa já em Belém,
vamos ter uma equipe em Belém para a COP30. Então, não passa, voltando à sua pergunta, não passa por uma fusão e aquisição, até porque eu conheço muitos colegas, né, no Brasil e no exterior que passaram por processos assim e depois se arrependeram. Bom, por fim, Ciro, o que nós brasileiros, então, temos a ensinar para o mundo em matéria de comunicação corporativa ou somos apenas bons ouvintes nesta sala de bate-papo? Não, eu sempre disse, digo há vários anos, que o que melhor se faz aqui, em termos de comunicação corporativa, de PR, é o que melhor se faz lá fora também. Ou seja, existe um grupo de empresas, de profissionais de comunicação que estão no mesmo nível dos profissionais e das agências lá de fora. Agora, isso exige uma lição de casa contínua, né? Aquela busca de excelência de forma permanente, os melhores parceiros, as melhores soluções, uso de tecnologia, enfim. Então, é um desafio permanente para você estar sintonizado e não estar num patamar inferior, né? O ano passado eu organizei no Brasil pela primeira vez na América Latina, o Summit anual dessa organização, PROI Worldwide, pela primeira vez foi na América Latina, organizamos no Rio de Janeiro. E foi incrível como parceiros do mundo todo ficaram impressionados, não só com a cidade, o Rio de Janeiro é maravilhoso, mas com o nível de profissionais que nós levamos, a agenda que nós construímos, vários especialistas brasileiros que fizeram apresentações. Então, é disso que se trata, né? Mostrar cada vez mais os talentos que a gente tem. Assim como a gente consegue mais facilmente mostrar na publicidade brasileira, que já está mais do que consagrada, é preciso que também na área de PR a gente se divulgue mais e se integre cada vez mais ao mercado internacional. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Ciro Dias Reis, fundador e CEO da IC Imagem Corporativa, que aqui esteve conosco para falar sobre as recentes movimentações de associação e parcerias firmadas pela sua agência e também sobre o processo de expansão da IC, que passa a integrar o Latin Squad, uma importante divisão do PROI ou PROI, World Wild. E Ciro, por conta disso, eu quero lhe agradecer mais uma vez pela gentileza de ter aceitado o convite e ter participado aqui do Comunicação SA. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Marco. Um abraço. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.